O que será que acontece depois de um treinamento de musculação? O nosso músculo fica mais forte e por isso ele aumenta de tamanho? Ou ele aumenta de tamanho e por isso que ele fica mais forte? Entende essa diferença? Hoje a gente vai tirar essa dúvida e não só tirar essa dúvida, a gente vai trazer outros insights que a gente consegue traçar através dessa grande discussão aí para que a gente possa aí ter ali melhores diretrizes de atuação como personal trainer. Eu sou o professor Renato Bianchini aqui da CIS Consultoria, que é a empresa de capacitação e aperfeiçoamento do personal trainer. Então você aí que é estudante de educação física, que é profissional de educação física, está a fim de se capacitar, está a fim de melhorar a qualidade do teu trabalho, aqui é o teu lugar. Aqui é o canal do YouTube onde você vai ter as melhores informações com base científica para você poder atuar aí como personal trainer, tá? Para a gente entender profundamente essa discussão, tem que ficar claro logo de cara que força não é dependente somente do tamanho do músculo, ou seja, você não vai só ganhar força se você hipertrofiar o músculo. Existem fatores neurais que influenciam a sua força muscular. Então, esses fatores neurais são exatamente o que, Renato? É a coordenação intramuscular, que é a capacidade do seu músculo de recrutar as unidades motoras daquele músculo, o máximo de unidades motoras possível. É a capacidade de coordenação intermuscular, que é a capacidade de você recrutar múltiplos músculos do seu corpo de maneira sinérgica para fazer um movimento. Então, tudo isso contribui para a sua força muscular em determinado gesto motor. Então, só isso já dá uma semi-resposta para a nossa questão inicial de que vai ser possível você desenvolver força mesmo sem desenvolver hipertrofia. Então, ela não é dependente do ganho de massa muscular, né? E é por isso que a gente vê, por exemplo, iniciantes na academia rapidamente expandindo nos níveis de força, né? Ele começa lá e o fato de desenvolver essa coordenação motora já faz ele aumentar muito a força dele, porque a questão neural é muito forte no início do treinamento. É uma pessoa que nunca fez aqueles movimentos, começa a praticar os movimentos, ela começa a ficar boa naquilo, isso significa que ela aumenta a força, né? Então, essa é a primeira questão. Só que, por outro lado, né, você nunca vai ver um levantador de peso olímpico, um atleta profissional de levantamento de peso, e sendo um indivíduo muito franzino, um indivíduo que não tem a massa muscular. Esse indivíduo ele tem que ter uma base de massa muscular para conseguir fazer, né, um exercício dessa magnitude. Então significa que tem um limite também para esse ganho neural. Você precisa desenvolver massa muscular para essa sua capacidade neural em conjunto desenvolver mais força muscular, né? Por isso que existem fases de desenvolvimento de hipertrofia muscular até para quem é focado só em força muscular. Vale a pena ele ter uma base de treinamento de hipertrofia em certos momentos da periodização, é óbvio, o foco principal é força, mas você tem sim um período para você desenvolver massa muscular, porque isso vai ser muito benéfico. Só que também não adianta a gente ir muito extremo, porque, por exemplo, os fisiculturistas, que são os atletas do mundo que mais têm massa muscular, eles não necessariamente são os que conseguem carregar os maiores pesos, não necessariamente são os que conseguem carregar maior quantidade de pesos, né? Que tem os melhores marcas de levantamento de peso olímpico, de supino reto, de agachamento e por aí vai. Então, o que já fica claro aqui pra gente é que, dependendo do treinamento específico, né? Por exemplo, se eu quero fazer um treinamento mais focado para um estilo fisiculturista, você consegue desenvolver muita massa muscular, mesmo sem desenvolver tanta força assim. Mas se você, por outro lado, prefere desenvolver por algum objetivo atlético mais força muscular e não tanta hipertrofia, porque, por exemplo, tem atletas de levantamento de peso que não podem também exceder muito o peso deles, senão eles mudam de categoria. Então você também consegue fazer essa linha de treinamento para desenvolver só força muscular e evitar a hipertrofia. Você tem essas possibilidades, né? Mas isso a gente está avaliando os extremos, né? O fisiculturista é o extremo do ganho de massa muscular, o levantador de peso é o extremo ali do ganho de força muscular. O que a gente pode tecer aqui de comentário, né, sobre o nosso aluno comum de academia, ou até aquele aluno intermediário ou avançado, mas aquele aluno de academia, aquele que não é atleta de fisiculturismo, mas ele quer ter um bom físico, ele quer ter um físico estético com bastante massa muscular. O que a gente pode estabelecer de relação entre força e massa muscular desse indivíduo? E aí que nós temos um dos melhores insights que você vai ter nesse vídeo aqui, é que para estes indivíduos, que não são os extremos, não são os atletas, a correlação entre força muscular e massa muscular, ela é linear. O que significa isso? Olha só esse estudo aqui, olha só esse gráfico que eu postei recentemente no Instagram, ele mostra exatamente isso, né? Que ali pegando vários indivíduos que conseguiram um certo nível de força no treinamento, mas que não são atletas, tá? E conseguiram um certo desenvolvimento de peitoral, e esse estudo foi feito com supino reto, né? Para deixar claro.
eles mostraram que assim existe uma grande relação. Quem tinha o maior peitoral, quase que com certeza era aquele que tinha a maior força de peitoral. Era uma relação linear, ou seja, aquele que era o que botava menos carga no supino reto era o que tinha um peitoral menor. Então isso significa que para a grande maioria dos alunos que a gente vai treinar, a gente pode dizer que a força muscular dele vai ser proporcional à hipertrofia. E olha só que interessante esse insight que pode gerar para nossa prática. Eu já fiz inclusive um vídeo inteiro te explicando como que você usa esse conceito para avaliar o ganho de massa muscular do seu aluno. Esse vídeo aqui vale a pena conferir se você quiser aprender sobre isso, que é como eu falo, para fazer uma avaliação física de pessoas avançadas, em que você vai ver ali um ganho de hipertrofia bem pequeno ao longo do tempo, porque ele já ganhou grande parte da massa muscular, ele vai começar a desenvolver 1 quilo a cada 2 meses, por exemplo, você não vai conseguir pegar em avaliações, mas você avaliando a força dele, vendo que ele está aumentando essa força, já é o suficiente para você saber que ele está no caminho certo, que ele está evoluindo no treinamento e que ele está ganhando massa muscular. Então é por isso que eu gosto de utilizar a força como um parâmetro de hipertrofia. Como tem essa correlação para a grande maioria dos nossos alunos e a gente consegue fazer ali um treinamento, e saber no próprio treinamento que a gente está fazendo com o nosso aluno se ele está evoluindo as cargas ou não. Vamos supor, coloquei hoje lá 30 kg de cada lado para o meu aluno no supino, ele fez 10 repetições. Na semana que vem eu coloquei os mesmos 30 quilos, ele conseguiu fazer 12 repetições, significa uma evolução de força, ele está fazendo mais repetições com a mesma carga, então significa que ele está evoluindo a hipertrofia do peitoral dele. Então é basicamente isso que eu gosto de utilizar na minha prática, utilizar os ganhos de força, para predizer os ganhos de hipertrofia que esse aluno está tendo. Como eu falei, é difícil a gente utilizar isso na nossa prática profissional somente com avaliação. Você mesmo utilizando os melhores métodos de avaliação como DEXA, você não consegue fazer um DEXA semanalmente para saber se o teu aluno está evoluindo, está no caminho certo. Agora, com os níveis de força, fica muito mais fácil. Essa relação proporcional de força e hipertrofia deve se manter ao longo do tempo quase que constantemente, a não ser que ele faça uma troca muito brusca, e comece a ou treinar com muitas cargas e poucas repetições para fazer um desenvolvimento de força muscular, ou ele vai para o outro lado do espectro, que é fazendo pouca carga e muitas repetições. Sem utilizar carga, ele vai acabar não desenvolvendo tanta força, mas por conta do estresse metabólico ele continua desenvolvendo a hipertrofia dele. Então, se for um aluno que estiver treinando nesses dois extremos durante muito tempo e não numa fase de periodização como a gente costuma fazer aqui, ele provavelmente vai ter ali, vai fugir um pouco desse gráfico que eu mostrei para vocês. Mas como isso é um caso raro e você é o treinador dele, geralmente você vai poder avaliar isso, então você vai ter mais controle dessas variáveis, Então fica essa dica aqui para você que está querendo utilizar aí algumas avaliações no seu dia a dia. Utilize a avaliação de força muscular do seu aluno, que aí dá para você saber que cada musculatura dele, como por exemplo deltoide, se você quiser saber se seu aluno está desenvolvendo os deltoides significativamente, você vê a avaliação de força dele na elevação lateral, por exemplo. Você não precisa fazer um teste de 1 RM, você faz igual eu expliquei, Você coloca uma carga e deixa ele fazer o número de repetições. Se ele estiver evoluindo esse número de repetições com a mesma carga, ele está evoluindo a força muscular. Espero que você tenha gostado desse vídeo aí. Vejo você aí então num próximo vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e já se inscreve aqui no canal, que é sempre um prazer enorme trazer esses conteúdos para você. Valeu!